que a gente está falando aponta para o fim. Sim. Né? Para a escatologia bíblica. Tudo isso, o aumento da imoralidade, aumento da tecnologia e tal. Guerra, como está havendo agora em Israel, no Oriente Médio, né? O Irã atacou Israel. Tudo isso, de fato, é Deus, mais uma vez, através desses acontecimentos, falando para a sua igreja? Isso. A gente tem que analisar, né? Nabucodonosor foi chamado do quê? Meu servo. O que Nabucodonosor fez? Destruiu Jerusalém e levou o povo cativo. Por que Deus chamou de meu servo? Porque Nabucodonosor obedeceu o que estava escrito. Jeremias tinha profetizado que o povo seria levado 70 anos. Então, assim, o que ele obedeceu? O que estava escrito na palavra. Isaías 45, Isaías chamou Ciro pelo nome. Ciro não tinha nem nascido. Ciro não tinha nascido. Vai libertar meu povo. Quer dizer, Ciro se tornou rei da Pérsia e libertou Jerusalém do cativeiro babilônico. Então, veja, quem é hoje todo o sistema, quem é a indústria da música, a indústria do filme, da novela, quem é o John Biden, Xi Jinping, Vladimir Putin, Lula, são servos de Deus. Por quê? Aí tu quebra. Porque eles só estão trabalhando para o cumprimento do que está escrito. Não tem outra. Então, eles estão obedecendo o que está escrito. Inconscientemente. Os poderosos do mundo, de alguma forma, estão obedecendo o que está escrito. Então, assim, existe uma profecia liberada que vai se cumprir, que é a manifestação do anticristo, é o juízo de Deus por causa de todo esse pecado, e o reino milenial está eterno. Então, assim, existe uma sequência. E quem são eles? Servos de Deus. Por quê? Porque eles estão sendo agentes para cumprir o que está escrito na Bíblia. E isso de forma inconsciente. De forma inconsciente. Eles achando ou até consciente. Eles achando que estão colocando os planos deles em prática, na verdade estão obedecendo a Deus. Que nem a gente falou aqui, armas e mudança climática. Aí você diz, mas Deus está no controle. Jesus sabia que eles iam criar armas? Sabia. Lucas 21, 25, Jesus diz, haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas. Aí Jesus diz assim, na terra haverá angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Daí você vê toda a natureza envolvida em 2 versículos. Sol, lua, estrela, terra e mar. E isso só através de uma mudança. Porque se a ordem permanecesse sem o pecado e sem a manipulação humana, a terra não seria destruída. Não passaria pelo juízo. Romanos 8, 22 lá. Toda a criação geme, está com dores de parto. Então, a natureza ela aponta para o juízo de Deus. Houve uma manipulação, vai vir a ira e depois o reino milenial vem a restauração. Então, existe algo que nada pega Deus de surpresa. Então, está se implantando uma ordem. Vamos entrar no Oriente Médio? Sim. Por causa do horário. Vamos lá. Aí você vê Israel lutando contra o Irã. Né? É profético? É profético. Quem é o câncer do Oriente Médio? Que impede o desenvolvimento que eles querem. É o Hamas, o Hezbollah, os Houthis, que é financiado pelo Irã. Então, a quebra do Irã, tirando a força do Irã, quem vai assumir o protagonismo no Oriente Médio é a Arábia Saudita. Nisso aí, a Arábia Saudita vai assumir. Assume e vai dominar a Jordânia, que é responsável pela mesquita de Omar, que é o lugar mais sagrado do mundo, o local do templo de Salomão. E foi o início dessa confusão toda que já está mais de um ano, né? Agora, Dia né? 7 vai fazer um ano. Vai fazer um ano agora. Então, né? assim, existe árabes comemorando a morte do Salmão, que é o líder do Hezbollah. Então, árabes e iraquianos comemorando. Existem festas deles comemorando a destruição do Hezbollah e do Hamas e dos Houthis e do Irã. Então, Israel não vai parar. Israel vai até o fim agora. Enquanto, veja, hoje matou mais um, né? Foi na Síria, ontem, né? Teve mais um líder do Hamas que foi morto ontem na Síria. Foi destruído o prédio. E aí vocês têm que entender, todos têm que entender o seguinte. Israel não está matando civil. Então, por exemplo, a comunicação. Israel estava, o Mossad estava monitorando toda a comunicação do Hezbollah. O
O Hezbollah descobriu. Aí eles compraram os BIP, aqueles BIPzinho antigo. Israel ficou sabendo de onde vinha, de Taiwan. A Mossad foi lá e colocou 3 gramas de explosivo. Israel mandou uma mensagem, destruiu toda a comunicação do Hezbollah, numa mensagem. Israel foi atacar o Líbano. Israel mandou uma mensagem para todo cidadão, para todo civil que estava perto de bomba e míssil sair fora. Saiam que vai ser atacado. Então, quer dizer, qual país no mundo avisa civil para sair do local que vai ser atacado? Nenhum. Então, mas Israel sabe onde está. Só Israel que a vai mídia está destruir. pintando um Israel sanguinário, né? Que é a ideia do caos pela ordem, né? Colocar Israel como o patinho feio da história. Mas isso aí está fortalecendo a Arábia Saudita, esses ataques? Essas mortes está fortalecendo a Arábia Saudita. E depois a Arábia Saudita vai se voltar contra Israel? Não. A Arábia Saudita já assinou o acordo abrâmico de Jared Kushner. Eles assinaram. Já assinaram. Então, veja que hoje existe árabes pousando, existe avião pousando isso era impossível. Depois do pacto, existe judeus entrando na Arábia, existe árabes entrando em Israel. E o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, a mãe dele é judia. Já existe muitos estão dizendo que ele estão dizendo, né? Que pode ser o anticristo. E o Jared Kushner, que é o genro de Donald Trump, que é o responsável pelo acordo de paz, ele falou que depois do acordo de Abraão, a morte do líder do Hezbollah foi o dia mais importante do mundo, para que o acordo continue. Então, assim, o enfraquecimento do Irã, que é o que vai acontecer agora, traz o acordo de paz, que vai dar a liberdade de Israel construir o terceiro templo. Meu Deus. E isso aponta para o anticristo. Para a volta de Jesus. E aí, o que muita gente precisa entender, né? 2022, né? Eu não estou datando nada aqui, tá? Vai acontecer. Mas 2022 chegou as novilhas vermelhas, de Números 19 em Jerusalém. São 6 novilhas. O sacrifício da novilha vermelha, essa é o 10º sacrifício. Então, se você ler Números 19, você vai ver que a ovelha ela era toda queimada, a cinza misturada com água, e a primeira cinza que eles usavam era para a purificação do templo. E essa novilha vermelha ela não existia no mundo. Israel estava à procura desde 1948 da novilha vermelha. Que a novilha vermelha não pode ter um pelinho branco ou um pelinho preto, ela tem que ser toda ruiva. E a novilha vermelha chegou em 2022. O prazo, né, talvez elas possam gerar mais novilhas vermelhas, mas o prazo do sacrifício dessas novilhas, ela não é a novilha que vai ser sacrificada no templo. Ela vai ser sacrificada para purificar o local do terceiro templo. Rapaz. E o prazo da morte dessa novilha é 2025, ano que vem. Caramba, tudo está acontecendo e a gente não está percebendo, então. É algo que está diante dos nossos olhos. Né? Hoje, muita gente não percebe, mas é profético o que está acontecendo. E outra coisa muito importante, né, para falar sobre esse assunto é que com Israel não vai acontecer nada. Israel está sendo guardado e protegido por Deus. Então, muita gente tem pregador que chama Miguel. Não, Miguel não é um desocupado. O arcanjo Miguel, ele não sai de cima de Israel. Você viu agora, né? Alguns dizem 500 mísseis, outros 200, outros 180 mísseis. Mísseis gigantescos foram caindo. Né? Nós temos o domo de ferro, né? Que é a proteção. Mas existem mísseis que são derrubados pelo próprio Deus. Teve um míssil hipersônico que foi lançado, que foi destruído. Eu gostei de uma fala de um pastor que eu ouvi, que ele disse que nunca entendeu aquele versículo da Bíblia que dizia que Israel teria paz em meio às guerras. Até ele ir a Israel. Ele foi em Israel durante uma guerra, e aí ele estava numa sorveteria, aí houve um alarme dizendo que haveria um ataque contra Israel. Aí ele começou a ver, assim, no alto, os mísseis. Isso. Ou seja, ele estava tendo uma guerra, mas o povo estava vivendo uma vida normal dentro de Israel. Ou seja... Outra coisa, né? Isso é muito importante a gente frisar. Eu tenho batido muito nessa tecla, que é o seguinte. Pergunta para um judeu agora se ele quer sair de Jerusalém. Não quer. Não quer.
Por quê? Porque todos os judeus estão indo para Jerusalém. E isso que eu queria ver na igreja, porque qual é a expectativa dos judeus dessa geração? É ver o Messias entrar em Jerusalém. Porque eles estão prevendo o cumprimento profético do Messias. Na expectativa que o Messias vai vir. E uma das falas que mais me chamou a atenção foi a fala do Milei, o presidente da Argentina. Esse me chamou a atenção, porque Milei foi lá no Instituto do Santo Templo e ele falou: eu verei com os meus olhos o templo erguido em Jerusalém. Meu Deus. Então, assim, o templo é o início do totalitarismo, né? Do sistema do anticristo. Então, assim, quando você olha para o cenário que está em torno da destruição do Irã, é para a Arábia Saudita se tornar a potência, e essa potência vai trazer, segundo eles, né, muita riqueza e prosperidade para o Oriente Médio, e vai selar uma paz com Israel. E aí existe outra... Olha como tudo está interligado. A Arábia Saudita e o Emirados Árabes e até o Irã, né, que está sendo enfraquecido, faz parte do BRICS, que é a nova ordem mundial. O BRICS, que é a China, a Rússia, a Índia, o Brasil, a Arábia Saudita, Emirados Árabes, o Irã, é o novo sistema do governo mundial. A América já está destruída. E o Brasil está incluído? O Brasil está incluído nessa nova ordem. Então, assim, a China é o modelo do mundo. Então, com todo esse protagonismo entre a Arábia Saudita assumindo, a China automaticamente está influenciando por trás tudo o que está acontecendo. A tecnologia da China é um absurdo, né? Então, você quer hoje olhar para o mundo daqui a poucos anos, eu não vou dizer... vamos colocar 2030, que é o ano que todo mundo está colocando aí, olhe para a China. O fim do dinheiro físico, o Brasil está testando o Drex agora, esse mês, e 2028 ele entra em ação, né? O Drex seria o dinheiro... O dinheiro digital. O Drex, o presidente do Itaú falou, a entrevista do presidente do Itaú é uma das mais esclarecedoras, é um dos presidentes do Itaú. O que o Drex vai fazer? Ele falou, se o Drex fosse na pandemia, o Drex iria limitar a compra para 5 quilômetros da sua casa. Ia determinar o que você iria comprar. Então, quer dizer, quem tivesse dinheiro na pandemia, ninguém estava aceitando dinheiro físico na pandemia, já foi um teste. Sim. Porque o dinheiro podia conter vírus. Transmitia, né? Agora, imagine, você tem dinheiro e o teu banco só limita você comprar comida 5 quilômetros da sua casa. E aí o Drex, por exemplo, o Bolsa Família. O Bolsa Família, agora, o governo já vai começar a usar agora, por causa que perdeu 3 bilhões para o jogo de azar, né? Para as bets agora. 3 bilhões em setembro foi gasto em bets do Bolsa Família. Então, o que o governo fez? Está passando o pente fino nas bets e todo o dinheiro do Bolsa Família agora só vai ser para comprar comida, pagar água, luz e gás. Ou vale gás vai ser somente por gás. A pessoa não vai conseguir usar esse dinheiro para pagar ônibus, comprar roupa, nada. Então haverá um controle financeiro, realmente. O dinheiro realmente vai ser controlado por quem? Pelo governo. E se eles conseguem fazer isso com um grupo, eles conseguem fazer isso com todos. E na China já é assim. Na China todos são pontuados. Quem tem pontuação baixa não recebe crédito social. Não recebe o dinheiro. Não tem acesso à finança. Não tem acesso a viagem fora da cidade, viagem fora do estado. Então, eles vão limitando a pessoa dentro de um controle. Ou você se submete ao controle, ou você não vai fazer parte do sistema. E aí eles vão isolar, e aí existe toda a questão. E você só tem uma visão dessa na grande tribulação, que é Apocalipse 13. Fez que a grandes, ricos e pobres, livres e servos, seja posto um sinal, para que ninguém possa comprar e vender. O fim do dinheiro físico é o controle do governo. E o controle do governo, ou você se submete totalmente ao que o governo quer, ou você não vai poder comprar e vender. Terrível. Pastor, mas nesse posicionamento aí, o senhor acredita que nós iremos, como igreja, entrar na grande tribulação ou nós seremos arrebatados? O senhor acredita que isso está apontando já para nós entrarmos na grande tribulação ou para o arrebatamento da igreja? Então, eu sou pré-tribulacionista, né? Por mais que eu tenha aquela já falei aqui, volto a falar, a minha visão sobre a volta de Jesus não é quando ele vem, eu preciso estar pronto para a sua vinda. A gente tem o caso do Wesley lá, que caiu do telhado com 50 anos de idade e morreu.
A gente não sabe o dia da nossa morte, muito menos o dia da vida. Então é melhor eu andar pronto, né? Do que esperar o acontecimento, né? Do que esperar o acontecimento. Que é o andar pronto, na minha visão, é ter minha consciência limpa e preservação do Espírito Santo. Não existe dificuldade de me entender. A minha consciência é meu maior patrimônio. Se eu estou em paz, não importa o que você falar, o que você achar, eu estou em paz com Deus. E eu ter uma comunhão com o Espírito e estar subindo o seu Espírito, eu estou pronto. Então, assim, não existe dificuldade em entender essa questão. É as pessoas que querem complicar. E isso é melhor do que ser pré, mid ou pós, né? Mas a minha visão, eu não consigo ver o governo do anticristo na Terra com a igreja aqui. Eu não tenho nenhuma... É uma tese que eu defendo. Por quê? A agência, o governo mais poderoso do mundo hoje é a igreja. Não tem outro. E a igreja não é um CNPJ, não é uma denominação. A igreja é os que foram tirados e estão olhando para o céu e eu quero o céu, eu quero viver para ti, quero te obedecer. Aqueles que estão dentro do reino de Deus. O diabo não consegue destruir a igreja. Então, o que Jesus disse quando ele fundou a igreja? Mateus 16, 18. As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. A igreja é o único reino. Veja, a América está sendo quebrada. Agora, a América vai ser destruída. 2025, todos verão a América sendo vai ser destronada mesmo. Então, assim, a América está caindo, a Europa, a França caiu, o Reino Unido caiu, o Império Romano caiu, a Babilônia caiu. A Europa caiu. Mas a igreja, desde da sua inauguração, que foi no Pentecostes, ela está de pé e ela vai permanecer de pé até o arrebatamento. E com um poder, um governo desse tão poderoso da terra, o anticristo não tem poder. Uau. Ele não tem como governar. Então veja que Apocalipse 19, 7, existe uma batalha no céu. Aquela batalha no céu na escatologia, tem muita gente que acha que é a queda de Lúcifer. Mas não é. Lúcifer cai, a estrela d'alva cai no verso 3, que ele arrasta após si a terça parte. A batalha que há no céu em Apocalipse 19, 7 é Miguel com o dragão. Então, isso é uma tese teológica minha, tá? Mas você pode estudar. Você vai ver lá que Miguel desce e lança o dragão na terra. Na minha visão, aquele momento ali é o dia do arrebatamento. Aquela batalha. Quando o dragão é lançado na terra. Por quê? 1 Tessalonicenses 4,16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com voz de arcanjo. Só tem um arcanjo na Bíblia, Miguel. E por que Miguel aparece no dia do arrebatamento? Por causa dessa batalha. Então imagine que essa garrafa é a igreja, Jesus está aqui. A gente está subindo. O diabo ele não governa na terra. Principados, potestades, dominadores. Então veja bem, o mundo espiritual vai se levantar contra a igreja. É essa visão que João está tendo. Miguel aparece e ele pega o dragão e joga na terra. Daí o diabo vem para a terra. E eu já vou explicar. Porque na tribulação e na grande tribulação é uma tríade. O anticristo, o falso profeta e o dragão. É uma trindade. O diabo imita Deus em tudo. Quando o dragão cai na terra, Apocalipse 12, 12 diz assim: festejai os céus e vós os que neles habitais. A igreja vai estar nas bodas do Cordeiro. Mas lá está dizendo assim, ai. O ai é juízo. Ai dos que habitam na terra e no mar. Terra é Israel e mar é as nações. A Bíblia está dizendo, ai dos que habitam em Israel e ai dos que habitam nas nações. Porque o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Meu Deus do céu. O diabo vem para a terra. Aí sim vem um anticristo. Apocalipse 13, 1 e 2. O que João viu? Uma besta emergir do mar. Mar no Apocalipse é as nações. A besta emerge do mar. Ela tem 7 cabeças, 10 chifres. Versículo 2 de Apocalipse 13. A besta que viera semelhante ao leopardo, império grego. Apocalipse 13, 2 é Daniel 7. Que é as feras que representam os 4 impérios globais. Aí olha o que diz lá. A besta que viera semelhante ao leopardo, império grego. Pés de urso, medo-persa. Boca de leão, babilônico. A besta tinha 10 chifres e não tinha como descrever a besta. Quando a besta surge, porque o anticristo ele vai ter a influência da Babilônia, dos medos e persas, do grego e romano, todos os impérios globais vão estar influenciados no governo do anticristo.
Aí veja o que vai acontecer. Quando surge a besta, o dragão para, o diabo para diante dele. E transmite para ele o seu trono, o seu poder e grande autoridade. Somente quando a igreja sobe, Miguel, né? Lança o dragão na terra. Veja, a igreja não vai estar mais aqui, a igreja vai estar em festa. A voz que João ouviu foi: ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu. E aí haverá uma... Agora imagine, eu sempre imagino isso aqui, que com o diabo nos ares já está difícil. Imagine com ele na terra. A ação dele vai ser na terra. E ele vai dar o seu poder ao anticristo. Isso é forte demais. E está na Bíblia. Tem um ponto interessante aí. O diabo vai dar o seu poder ao anticristo. O que seria o anticristo? Uma mensagem, uma pessoa, um governo? Ele é um ser humano mesmo? Porque tem essas dúvidas. Hoje existem duas ferramentas do anticristo, né? A tecnologia quântica e a inteligência artificial, né? Então, assim, imagine que eu, na minha visão, é um líder, é um homem, né? Os judeus, nós cristãos esperamos a vinda de Cristo para arrebatar a igreja ou para governar no milênio. Os judeus e os muçulmanos esperam o Messias, né? Então, um falso Messias. E a Bíblia diz, Apocalipse 6, verso 1 e 2, né, que o anticristo, ele vem montado num cavalo branco. Então, ele vem trazer uma falsa paz sobre a terra. Só que toda essa teia de tecnologia, a IA, né, a inteligência artificial, ela é a onipresença satânica. Então, hoje, tudo que a gente faz é rastro, né? Você anda com o celular no bolso, você está deixando um rastro de tudo que você fez durante o dia. E a tecnologia quântica é espaço e tempo, né? Você vê que através de chip implantado hoje, eu não sei se vocês viram isso, eles conseguiram ler pensamento. É aí que eu digo que a gente está chegando num limite, que o diabo está ultrapassando limites, né? Que só pertence a Deus. Então, eles implantaram o chip, aí eles colocaram uma tela de computador conectado à mente da pessoa, e o que a pessoa estava pensando começou a ser desenhado. Loucura. E isso só que a gente não dizia assim antigamente, ó, você tem que orar em silêncio porque o diabo não O diabo não ouve. Só que através da tecnologia agora ele vai entrar nos Então nós estamos chegando no limite do que é permitido. E aí que a Deus ele. vai atravessar. E por que Deus destruiu a terra nos dias de Noé? Corrupção genética e espiritual. Então você vê que os filhos de Deus lá se deitaram com os filhos dos homens e veio os nefilins, né, que foi os... Ali na minha visão não é anjo, mas foi a descendência de Sete que se corrompeu com a descendência de Caim. A corrupção genética e a corrupção espiritual. Jesus disse que a vinda dele seria como nos dias de Noé. Então nós estamos caminhando para o transhumanismo, corrupção genética, que é o homem conectado às máquinas, e existe muita coisa nesse assunto, e a corrupção espiritual está geral. Então, como foi nos dias de Noé, será na vinda. Tem aquela situação que a gente tratou no outro podcast, do implante também de cabeça, né? Sim, transplante de cabeça, né? Que é a imortalidade ou a eternidade, né? Que eles querem que a pessoa continue existindo. Só que através hoje, essa geração, se Jesus não voltar, ela não morre mais na próxima. Por quê? Porque tu, desde de neném, olha só, desde tu tá dizendo que essa geração vai ficar imortal se Jesus não voltar? Eu vou explicar isso aqui. Desde neném, a criança já está conectada à tela. Então, se o corpo dela morrer através da inteligência artificial, eles conseguem criar um avatar semelhante. É só colocar num corpo e vai agir igual a criança agia dentro do comportamento dela na tela. Isso já é uma realidade, o grupo Meta está fazendo isso através já tem isso, né? Isso. Eu esqueci o nome, metaverso, né? Então, você está sendo escaneado. Isso. Eles escaneiam o teu comportamento a vida inteira e conseguem... No Meta já existe uma empresa que criou. Então, por exemplo, teu pai morreu e você quer que teu pai exista no mundo virtual. Então, você paga para a empresa, eles pegam todo o rastro do teu pai, foto, vídeo, e-mail, tudo que tem na internet, e eles criam o avatar. Aí você coloca o óculos, entra lá, o teu pai vai estar lá. Você vai poder almoçar com seu pai, conversar com seu pai e vai aparecer que é o seu pai. Isso já é real. Eles mostram, vamos lá, o Ronaldo Fenômeno mais novo com o Ronaldo hoje. Pô. Eles se entrelaçam, entendeu? Sim. Então, essa geração ela é imortal. Já. Dentro desse, o corpo morre. Pode ir mas pro a inferno. memória... Pode continuar existindo. Meu Deus do céu, que absurdo. Pastor,
a gente conclui o assunto, mas, antes de tudo, a igreja estará no céu, mas haverá pessoas aqui na terra e também os judeus. Essas pessoas aqui na terra serão os gentios e também os desviados, os afastados, né? Há uma polêmica em volta disso aqui. Na grande tribulação, haverá salvação apenas para os judeus ou para os gentios e os afastados também terão oportunidade de salvação? Todos serão salvos. A Bíblia é toda salvífica, né? Não existe nenhum... A Bíblia ela é a salvação, né? Não existe exclusividade dentro desse contexto do juízo de Deus, né? Todos que não aceitaram a marca da besta e se submeteram ao império do anticristo serão salvos. Se eles viverem até o Armagedon, eles entram no milênio, né? E se morrerem, eles ressuscitam. Apocalipse 20, verso 4, eles vão ressuscitar. Os que morreram pelo seu sangue, que não se submeteram ao império da besta, o que é os desviados e aqueles que creram na palavra depois que a igreja foi arrebatada e não se submeter ao governo do anticristo, eles vão ressuscitar. Só que os mártires, eles estão, vamos colocar só Apocalipse 6, verso 8. Quando a visão foi que existia uma multidão debaixo do trono, e ali são os mártires que vieram da grande tribulação. E eles dizem a Cristo: até quando não julgas o nosso sangue e dos que habitam sobre a terra? Então, o que a Bíblia está dizendo aqui? Que eles não foram salvos pela graça. Porque nós somos salvos pelo nosso sangue ou pelo sangue de Jesus? Pelo sangue de Jesus. Então, eles estão pedindo a vingança pelo seu sangue. Porque eles morreram por amor à palavra e ao testemunho. Só que, veja, eles vão permanecer debaixo do trono até o final da grande tribulação. Eles ressuscitam em Apocalipse 24, no milênio. E vão entrar no milênio. Agora, os que morrerem na tribulação não têm galardão e não participam das bodas do Cordeiro. Mas aí também será um processo doloroso para ser salvo, né? Sim, aí se você estudar sobre os mártires, né, os que já morreram e morrem por amor ao evangelho, na grande tribulação vai ser muito pior. Será uma tortura terrível. Eu digo assim, quem vai denunciar vai ser a própria população que vai estar sujeita. A gente teve um teste disso na pandemia. Quem não estava usando máscara era denunciado. Em Florianópolis, os vizinhos começaram a denunciar quem estava recebendo muita visita. Então, veja, a mente da população mundial está tão programada para se submeter a um sistema que ela vai denunciar quem não faz parte do sistema. Então, está tudo interligado, né? E hoje, através dos satélites Elon Musk, acabou. A Terra está sendo monitorada 24 horas por dia, né? Você vê que quando o Bolsonaro trouxe o Elon Musk, foi aceito os satélites da Tesla, que está a maior polêmica agora, a Polícia Federal usa os satélites da Tesla para monitorar o Brasil, principalmente a Amazônia. A CIA e o Pentágono usam os satélites da Tesla. Então, assim, é um monitoramento 3D. Aí tem muita gente, aí voltando lá, por exemplo, judeu não quer sair de Israel. Agora tem um monte de crente dizendo, não, vamos se preparar para o Apocalipse, vamos preparar uma mochila, vamos comprar lanterna, vamos comprar vela, vamos armazenar comida para fugir. Você não vê judeu querendo fugir de Jerusalém no meio de uma guerra. Mas você está vendo um monte de crente viajando, querendo fugir da tribulação, querendo escapar de algo que possa acontecer. No período do anticristo, não tem como escapar. Não tem como. Eles encontram uma pulga. Não tem como. Se a pessoa ali usar a energia, ela vai se encontrar. Dentro da sua visão e percepção, o que está faltando para o arrebatamento da igreja hoje? Eu sempre preguei, né? Hoje, eu digo assim, a gente tem uma pregação que é muito pregada errada. As pessoas dizem, não, Jesus não vai voltar agora, porque o evangelho precisa ser pregado no mundo todo para Jesus voltar, né? Primeiro que você não tem nenhum versículo na Bíblia que diga que o evangelho precisa ser pregado para Jesus voltar. Mateus 24, 14 fala do reino milenial, que lá está dizendo bem claro, e este evangelho do reino será pregado em testemunha de todos os povos e todas as gentes, então virá o fim. O evangelho do reino é no reino milenial, né? Então não é para agora. Não existe. Uma prova disso é Apocalipse 14, 6. Veja bem, o período Apocalipse 14, 6, nós já estamos na grande tribulação,
E aí vem um anjo com o evangelho eterno para pregar para todo povo, tribo, língua e nação. Se o evangelho foi pregado para a igreja ser arrebatado, porque um anjo vai pregar para todo tribo, para todo... É um anjo mesmo que vai pregar, com o evangelho eterno. Para todo povos, língua, tribo e nação. Vai ter que pregar de novo? E o anjo vai chamar o mundo ao arrependimento, porque vai vir juízo. Mais juízo, vem mais 2 ais depois deste ai. Então, assim, a questão do evangelho do reino é milênio. Jesus não disse que ele só voltaria quando o evangelho fosse pregado no mundo todo. Então, isso já coloca por terra um pensamento de muito tempo. Principalmente no meio pentecostal. Porque todo mundo, não, Jesus não vai voltar agora, porque tem muita gente que não foi evangelizada, tem muitos povos não alcançados, e tal. Não, o evangelho ele já está presente em todo mundo. É outra coisa. O que é um povo não alcançado? É um país que somente 2% é cristão. 2% de uma nação. Isso é um povo não alcançado. Não existe nenhum país no mundo hoje que não tenha alguém cristão lá dentro. Ouvido falar de Jesus. Então, o evangelho está presente no mundo todo. Então, aí coloca outra coisa por terra. Outra coisa que muita gente diz, não, Jesus não vai voltar agora porque haverá um avivamento mundial e haverá um derramamento do Espírito e um monte de gente vai correr para a igreja. Não tem avivamento mundial na Bíblia. Não tem. O único avivamento mundial que haverá na Bíblia será no milênio, que será o derramamento do Espírito. E o conhecimento do Senhor será pleno sobre toda a terra. Então não haverá esse batismo de arrependimento mundial? Não. Eu uso sempre a pandemia. Você foi proibido de ir para a igreja. Você não pôde celebrar a Deus. Você não pôde cear. Você não pôde ter comunhão com teus irmãos. O que é para a igreja fazer no momento que você foi proibido de servir a Deus dentro do templo? Não era para ter um avivamento aí? Sim. O que mais os crentes ganharam na pandemia? Peso. Os crentes ficaram assistindo. Netflix, churrasco. Perderam a espiritualidade. E muita gente não voltou. Não voltou. Muita gente não voltou. Morreram espiritualmente. Então não era nesse momento para ter um avivamento? Era. E não teve. E todo mundo se submeteu a tudo que a mídia falou. Você tem que tomar, todo mundo saiu correndo tomar. Você tem que usar máscara, todo mundo saiu. Então, assim, ninguém raciocinou o momento que estava vivendo e todo mundo se submeteu à ordem de um governo mundial. Que a ordem foi mundial, a pandemia foi mundial e a pandemia foi de um teste do que será a grande tribulação. O cenário montado. E só foi, vamos testar como é que esse povo se comporta. E como é que a humanidade se comportou? Obedecendo, submisso. Presidentes que não se submeteram, morreram, caíram. Um dos presidentes que morreram porque não quis isolamento, não quis máscara e não quis aplicar injeção no povo foi o presidente do Haiti. Ele amanheceu morto. Ele não quis. E por ele não se submeter, e ele foi dando de frente com o sistema, amanheceu morto. Terrível. Então, existe uma questão... Daí, o que falta? Eu digo que, diante do que nós estamos vendo hoje, nada. Eu preciso, e aí vamos de novo, né? Para o que a gente já falou. Eu preciso aguardar Jesus como que se ele viesse agora. Todos os sinais, então, para a vinda de Jesus, para o arrebatamento, já aconteceram. Já está pronto. Tá. Encerrando aqui, pastor, vamos lá. O Danilo não está bem espiritualmente. Tá? Tem que ter. Está quase desviado. Mediante todos esses acontecimentos, qual seria o seu conselho e sua palavra para o Danilo? Eu sempre disse a todos, eu sempre digo, nunca deixe de estar diante de Deus. Né? Porque o que Deus não rejeita? Deus rejeita meu dízimo, Deus rejeita minha religião. A única coisa que Deus não rejeita é um coração quebrantado e contrito. Então, eu digo a todos, o que nós devemos cuidar é quando o Espírito Santo não me incomodar mais. É quando eu não sinto mais necessidade de buscar Deus, quando eu não sinto mais necessidade de estar na presença de Deus. Aí eu devo começar a me preocupar. Porque o que Jesus disse para Laodiceia? Quem deras fosse frio ou quente. Porque é morno, eu vou vomitar. O frio no grego ali, ele é tremendo. O frio não é uma pessoa que não fala em língua, o frio não é uma pessoa que não profetiza, não é uma pessoa... O que é o frio? O frio é o estado de reconhecimento do seu estado de miséria. Então, se ele está fraco espiritualmente, há um resgate para ele, porque
Quando ele reconhece, eu preciso ressuscitar. Eu preciso buscar Deus. Eu não consigo viver sem a presença de Deus. Ele pode estar frio, mas ele reconhece. Aí tem o quente. O quente, eu sempre digo que o quente é aquele que não vive no meio da síndrome da multidão. O quente ele nunca vai se preocupar com quem vai pregar, com quem vai cantar. O crente quer viver para Deus. Então, o crente... ninguém prega, eu prego, ninguém ora, eu oro, ninguém evangeliza, eu evangelizo, ninguém faz, eu faço. Eu não vivo para o homem, eu vivo para Deus. O quente é o que está no reino. Sim. Aí o morno é aquele que já... O morno já não vê glória de Deus e não quer que ninguém veja. O morno tá lá, o drogado vem para a igreja, começa a orar, pregar, o morno vai dizer assim, ih, isso aí é só fogo de palha. O morno não acredita mais no evangelho. Infelizmente. Então, se a pessoa ela tá fraca, mas reconhece, quem dera se fosse frio, né? O frio é isso, é o estado de reconhecer. O problema é ser morno. O problema é cair no nível de uma incredulidade que você não ressuscita mais. Esse é o problema. Isso é triste e muitos têm caído nisso, né? Muitos. O arrebatamento aconteceu. Tem alguém agora procurando Deus, chegou nesse podcast porque ficou. Qual seria a sua mensagem para ele? Não se submeta ao sistema da besta, né? E busque a palavra de Deus, né? É outra questão, muita gente diz, e o Espírito Santo não vai mais estar aqui, né? E não vai estar. Eu acredito, né? Quem vai conduzir a igreja é o Espírito Santo. Então, o que vai acontecer? É a consciência humana. Por que não vingas o nosso sangue? É você ter consciência de que tem um Deus, né? Eu fiquei no arrebatamento. Ter consciência de que a palavra de Deus se cumpriu e que para você salvo hoje, você tem que morrer por causa dessa verdade. Então, eles morreram por causa do testemunho que deram e por causa da palavra do testemunho e do testemunho que eles deram. Então, assim, não se submeta a nada do governo mundial, é o governo anticristo. Mas eu vou morrer. Para mim, viver é Cristo e morrer é lucro. Se você morrer, você vai direto para debaixo do trono. E é melhor morrer debaixo e para debaixo do trono do que viver uma eternidade longe de Deus. E é muito importante entender isso aqui, que todos que aceitarem a marca da besta, todos que se submeterem ao governo mundial, todos serão mortos na batalha do Armagedon. De qualquer forma, será morto. Então, que seja morto salvo, né? Seja morto salvo. Essa é a questão. Veja que Apocalipse 24:6 diz lá que os mortos que não aceitaram a marca e nem adoraram a sua imagem. Então, só vai ser salvo quem não aceitar a marca e não adorar a imagem da besta, quem não se submeter ao governo da besta. Então, não se submeta de forma alguma. Mas eu prefiro que você venha comigo no arrebatamento.